Aqueles que puderam visitar o Wanderley Barbosa nos momentos em que ele esteve internado aqui no hospital, ou em São Paulo, ou até mesmo em sua casa, sabem que ele sempre manteve a serenidade e o bom humor. Eu me lembro de algumas ocasiões de conversas nossas. Um dia, eu estava no hospital e ele estava às vésperas de uma cirurgia e ele estava querendo tomar água de coco e ele perguntou para a enfermeira se ele podia tomar aquela água de coco e a enfermeira, talvez um pouco desinformada ali, ela disse, olha, não vai fazer bem para o seu estômago. E ele disse, querida, eu já não tenho estômago para isso. E aí ele disse que havia retirado o estômago. Wanderley sempre manteve esse bom humor, mesmo diante da dor. Eu me lembro outra ocasião em que ele retornou para o Hospital de São Paulo, e eu tirei um curto período de férias nesse final de ano, final do ano passado. E eu tirei só 10 dias de férias, e assim que voltei de férias, mandei uma mensagem para ele, pensando que ele estava por aqui, e disse, e aí, por onde você anda? Eu tirei só 10 dias de férias e já estou no batente, já estou de volta. E ele respondeu para mim no WhatsApp dizendo, pois é, pastor, eu também tirei um período de férias e já voltei para o hospital novamente. Wanderley sempre manteve esse bom humor, mesmo passando pelo que ele passou. Wanderley, ele buscava algo mais relevante do que a dor. Como disse a doutora Paula, a doutora que acompanhou Wanderley nos últimos dias da sua vida, ela disse para mim e para todos nós que estávamos ali naquela visita, ele nunca reclamou de nada. Eu sei que as mensagens que o Wanderley deixou para nós são fortes. Especialmente semana passada, quando narramos aqui um pouco do que ele escreveu, falando um pouco da sua dor, surge em nosso coração, em nossa mente, um misto de sentimentos. Mas Wanderley não deixou essas mensagens para que sentíssemos dores. E semana passada eu fiquei pensando, inclusive falei com a mãe dele, irmã Melina, que está assistindo a gente. Eu disse, talvez eu não pregue a mensagem da semana que vem. Porque se as pessoas não entenderem a mensagem, ela vai fazer mal para a gente. E eu queria nessa introdução dizer a você que a mensagem que o Wanderley deixou não está focada na dor. Não está focada no sofrimento que ele teve. Tudo o que pôde ser feito por ele no hospital, em casa, pelos amigos, tudo foi feito. E como a doutora Paula mencionou, o Wanderley, ele não vivia reclamando. Só que muitas vezes nós estamos reclamando por ele, o que ele não fez. Talvez você esteja reclamando de Deus, as permissões de Deus a respeito do Wanderley, sendo que ele mesmo aceitou a vontade de Deus. Eu não queria que você entendesse mal as mensagens que ele nos deixou. O foco dele, como eu disse, não está na dor. Eu quero dizer a você que o propósito dessas mensagens dele está no próprio propósito da vida. Wanderley fez uma reflexão profunda a respeito do valor da vida. E ele deixou essa mensagem para que nós tivéssemos a oportunidade de refletirmos sobre a vida, sem precisarmos passar, ou mesmo que não precisemos passar, pelo que ele passou. Ao mencionar o seu sofrimento, não era bem isso que ele desejava dizer. Hoje ele vai falar um pouquinho mais sobre as dores que ele sentiu. Eu espero que você esteja preparado para ouvir, porque o foco dele não está na dor, não está no sofrimento. Eu espero que você tenha condições de fazer a leitura correta. Como o título dessa mensagem diz, o título, Além de mim mesmo. Eu acho que nós precisamos olhar um pouco para além de nós mesmos. Semana passada eu mencionei que Wanderley compôs uma canção, e essa semana eu descobri que ele compôs 2 canções. Eu não sabia, Bárbara. 3 canções, eu sabia só de uma. E essa primeira canção que eu mencionei, eu quero convidar o Tiago Carlos para cantá-la aqui.
Essa canção é uma expressão da decisão que Anderley tomou, de enxergar as pessoas de verdade. E ao ouvir essa canção, eu espero que ela toque o seu coração, que ela fale a você e que você entenda que isso faz parte do sentido da vida. Quero te olhar de verdade, quero te enxergar como Cristo, mesmo quando não notar, me ajude a parar. Quero te ver de verdade. A vida nos cegou por tanto tempo que vejo apenas um e só mais um. Cumprimentos tão superficiais. Quem escuta, quem te vê. Quero te olhar de verdade, quero te enxergar como Cristo, mesmo quando não notar, me ajude a parar. Quero te ver de verdade. Quero te olhar de verdade, quero te enxergar como Cristo, mesmo quando não notar, me ajude a parar. Quero te ver de verdade, quero te ver de verdade. Amém. É uma escolha enxergar alguém que precisa ser visto. E essa canção fala desta decisão que Anderley tomou e apela para que todos nós também tomamos. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13. Vamos ler juntos. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Nada, versículo 13, em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Esse texto fala que o Senhor observa o que acontece conosco, seres humanos. Nada está oculto aos olhos do Senhor. Ele está acompanhando o nosso dia a dia, Ele está acompanhando a nossa rotina, Ele está acompanhando os nossos pensamentos, o nosso desenvolvimento, a nossa compreensão. E o Senhor, Ele está trabalhando nos seres humanos. Ele está dividindo alma e espírito por meio da sua palavra. Ele está constantemente falando aos seres humanos, ensinando aos seres humanos. E nós sabemos que o Senhor fala conosco, especialmente por meio da palavra de Deus, e o Senhor fala também por meio do Espírito Santo, em nossa consciência. E nós podemos ouvir a Deus.
Anderley na UTI, depois daquela cirurgia. Semana que vem vamos falar um pouco mais sobre essa cirurgia. Depois dessa cirurgia que ele fez aqui em Cuiabá, ele ouviu a voz de Deus. Deus estava olhando para o Anderley e Deus estava ensinando o Anderley. E aquilo que ele aprendeu, ele quer compartilhar conosco para que nós também possamos aprender. Provérbios capítulo 5, versículo 21. O sábio Salomão, ele exprime em um verso curto que nada está oculto perante os olhos do Senhor. E o texto diz: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quando o texto diz aqui os caminhos do homem, Salomão está mencionando aqui tudo o que acontece conosco, todos os passos que damos, toda a nossa jornada, toda a nossa história estão diante dos olhos do Senhor. E o Senhor, então, Ele considera todas as nossas veredas, todos os passos que damos, o Senhor acompanha. Salmo 33, um pouquinho antes de Provérbios aí, Salmo 33, versos 13 a 19. O Senhor olha dos céus, diz a Bíblia, e vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada, Ele observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o seu poder ou com o poder do seu exército, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória a despeito de sua grande força, e ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes da morte, e no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Os olhos do Senhor estavam sobre o Anderley ali na UTI. E eu quero ler um pouco da sua narrativa, o seu testemunho, a mensagem que ele nos deixou. Ele diz assim: na UTI, as luzes não se apagavam, as dores eram intermináveis, e os sons em volta não silenciavam-se. Quando comecei a olhar para a minha situação, eu comecei a entrar em desespero, tanto físico quanto emocional. Eu comecei a calcular o tempo que demoraria até me recuperar, baseado na situação em que eu estava, comparando com a primeira cirurgia que eu havia feito em São Paulo. O tempo não passava e as dores aumentavam. O desespero também começou a invadir a esfera espiritual, porque todas as coisas que eu conversava com Deus, eu dizia que eu estaria pronto para suportar tudo por Ele e com Ele. Mas a única coisa que eu pedia era que eu pudesse ter um alívio. Eu pedia um alívio em meio às dores constantes daquela situação, porque eu tentava me concentrar. Eu queria um oásis no meio da dor, para que eu pudesse relaxar e recobrar as forças. Eu também não gostava das dores constantes, dores incessantes, que não podia controlar psicologicamente. Então, eu sempre pedia, encarecidamente, que Deus tivesse misericórdia. Ou fizesse doer tudo de uma vez, ou que sarasse de uma vez, ou até a morte de uma vez. Mas o meio termo para mim, sem saber o fim, era uma das coisas insuportáveis. Nesse meio tempo, embora não pudesse ver quem estava ao meu lado na UTI, eu pude acompanhar o procedimento que fizeram em um idoso que estava internado ao meu lado. Ele precisou ter o seu braço amarrado, possivelmente
para implantarem uma parenteral, uma espécie de tubo de alguns centímetros na veia que vai até o coração para alimentá-lo. A questão é que eles iriam sedar apenas o braço dele. E eles fizeram isso, com ele consciente. E eles narravam cada passo que davam. E eu ouvia os passos que eles narravam e ouvia o clamor daquele idoso. Eu também tinha um tubo daquele. E eu não conseguia imaginar aquele tubo sendo colocado em mim, estando eu consciente. E eu ouvia eles falando. E às vezes em tons preocupantes ou insistentes, eles diziam: não mexe o braço, não mexe, pare de puxar. E eu fiz um paralelo daquela situação que eu estava presenciando. Em paralelo a tudo isso, a minha visão das coisas continuava a piorar. Além das dores começarem a aumentar no local da cirurgia, eu tive medo de tomar qualquer tipo de medicamento para a dor, pois o último que eu havia tentado tomar me fez vomitar. E com o estômago operado, a dor do vômito, além do cheiro, do nojo insuportável, me fez preferir passar por aquela dor conhecida, a tentar algo diferente e acabar tendo que experimentar uma surpresa de dor que eu desconhecia. Eu estava sem dormir há cerca de 36 horas, sem noção do tempo. E eu comecei a clamar a Deus. E eu comecei a brigar com Deus. Eu comecei a dizer a Deus a respeito do porquê das coisas. E eu comecei a chorar de dor, de decepção. E eu dizia: eu não aguento mais, Senhor. Eu dizia: Senhor, eu não sou forte. Senhor, assim eu não consigo. Senhor, eu não sei quando tudo isso vai acabar. E enquanto eu me desesperava, eu ouvia o homem idoso ao meu lado, gritando de dor. E a cada inalada do ar que lhe davam, ele dizia 2 ais de muita dor, como dor de um afogamento. E houve um momento em que nós estávamos chorando juntos. E foi um momento singular, era como se eu pegasse a minha dor e me colocasse nele, com o braço amarrado, gritando junto com ele, na dor dele. E nesta hora, é como se eu olhasse para ele e gritasse: eu sei o que você está sentindo, eu conheço a sua dor, eu sei. Veja, eu não podia olhar para aquele senhor, eu não o conhecia. Eu não estava gritando para ele, dizendo que eu sabia a dor dele, mas era como se eu estivesse me comunicando com ele. Porque eu gritava e chorava com a minha dor, sentindo a dor que aquele senhor estava sentindo. Nesse exato momento, eu fui movido a olhar para cima. E literalmente eu olhei para cima. E eu senti com todo o meu coração Deus olhando para mim. E Deus me contemplava. E Ele me dizia: Anderley, eu sei o que você está sentindo. Eu também sei, meu filho, eu conheço a sua dor. Mas foi algo muito além de palavras, foi como eu sentisse um pouquinho do que Deus estava sentindo, no momento em que eu me conectei com a dor daquele senhor idoso que estava ao meu lado. Então eu pude sentir um pouco da dor que Deus sente ao contemplar a nossa dor. Deus me disse, através de uma onda de sentimentos, que Ele me explicou algo que eu jamais conseguiria entender de outra forma. É como se Jesus estivesse me dizendo com lágrimas a seguinte frase: Anderley, você acha que eu não sei como é isso? Eu já senti essa dor.
E eu consigo sentir o que você está sentindo. Mas não só isso. Eu consigo sentir o que ele está sentindo. Esse senhor idoso ao seu lado. Você não vê como está sendo difícil para mim olhar para este mundo e olhar toda essa dor e todo esse sofrimento dos meus filhos? E meus amigos, eu posso dizer a vocês, com toda segurança, aquele foi o maior encontro com Deus que eu já tive em toda a minha vida. Ele se encontrou comigo naquele quarto de UTI para mostrar que o que ele estava sentindo. Embora eu tenha experimentado só uma fração disso, muito pequena, eu posso dizer com certeza, o coração de Deus está agonizando. Quando Ele olha o seu sofrimento, quando você chora sem saber o que fazer, você grita desesperado, com uma dor insuportável, Deus está olhando para você e dizendo, eu sei o que você está sentindo. Eu sinto a dor que você sente. Deus está dizendo que Ele não aguenta mais. Deus está dizendo que Ele não aguenta mais o sofrimento dos seus filhos aqui na terra. E Ele está pedindo para você olhar, para você ver também como é que está este mundo. Ver que Ele não aguenta mais. E Ele sabe que você também não aguenta. Não dá para viver assim. Deus quer te mostrar o que Ele está sentindo. Mas você tem tantas respostas. Você já sabe muitas coisas. Você já tem as respostas prontas. E Ele não pode simplesmente colocar algo em você que você já acredita que sabe. Porque você já tem as respostas e Ele não consegue te explicar as respostas certas. Então Ele quer que você primeiro se esvazie. Ele quer que você se quebre. E quebrado e totalmente vazio, Deus vai conseguir explicar para você o sentido da vida. Ele precisa primeiro te quebrar, diz Anderley, para que você pare de tentar encontrar razão para a sua dor. E eu quero fazer uma pausa aqui, irmãos, para explicar para vocês a maneira que nós lemos essa declaração do Anderley, conhecendo o Anderley. E sabendo que ele sempre estava buscando resposta para as grandes perguntas da vida. Houve um sábado de manhã em que eu liguei para o Tiago, que cantou aqui. E disse, Tiago, você vai à igreja, né? Ele falou, vou. Eu falei assim, eu quero te fazer um convite para que você vá comigo na casa do Anderley para a gente fazer o culto com ele. Eu não vou pregar na Central hoje. Não vou pregar no Santa Helena, e nós vamos pregar lá para o Anderley. Você poderia ir e você poderia cantar uma canção, e aí você canta e eu prego, e a gente faz um culto com ele. O que você acha? E ele falou, pode passar aqui em casa, e eu peguei o Tiago e fomos lá. E nós então encontramos o Anderley sentado naquele cantinho do sofá, na sala, e ele estava ali com o seu computador aberto, e nós pudemos cantar um pouco, conversar um pouco, orar. E depois dessa visita, o Tiago me disse uma frase, disse, Valmir, naquele sábado eu tive a compreensão pálida de que talvez o Anderley, de tão intenso que ele era, de tão profundo que ele era nas buscas das suas respostas, talvez Deus precisasse permitir mesmo que Anderley passasse pela experiência que está passando, para que ele pudesse ter uma experiência muito profunda, porque ele não é igual a gente. O Anderley é especial, ele não é igual a gente. E aquela frase do Tiago me fez fazer uma avaliação, e à medida em que eu ouvi essa história do Anderley, eu comecei a concluir, Tiago, que você tinha razão. E de maneira muito especial, Deus opera, queridos, de maneira particular com cada ser humano.
Cada um de nós tem a sua história. E as permissões de Deus têm a ver com a grande graça de Deus sendo colocada em prática para alcançar-nos em nossa história, da maneira como somos e pensamos. E quando Anderley teve esse encontro maravilhoso e espetacular com Deus, que encheu o seu coração, ele achou que todos nós deveríamos passar por uma experiência semelhante. Quando eu estive na casa dele para ouvir essa história pela primeira vez, ele apelou ao meu coração e ele disse: Valmir, você tem muitas respostas. Você sabe muitas coisas. Você acha que sabe muitas coisas. E você precisa permitir que Deus quebre você, para que Ele te ensine o que você ainda não sabe. Ele diz, ele precisa que você se esvazie. Se esvazie daquilo que você acredita que sabe, para que Ele possa te dizer aquilo que você precisa saber. Deus está desesperado, diz ele, tentando se comunicar conosco, tentando nos alcançar onde estamos. Mas hoje eu gostaria que você desse um passo em esquecer o que você acha que sabe, para ouvir um pouquinho, parar para olhar à sua volta e entender o que Ele quer te ensinar. Você precisa primeiro ser quebrado, para depois ser moldado. Para que Deus possa se conectar com o vazio, a fim de comunicar e encher esse vazio. Eu quero terminar com uma experiência de um dos homens que a Bíblia relata que mais experimentou o sofrimento. Sempre quando tratamos desse assunto do sofrimento, não tem como lembrar da experiência de Jó. E Jó, em suas muitas perguntas a Deus, sem encontrar respostas, no finalzinho do livro que leva o seu nome, no capítulo 42, depois que Deus se manifestou a Jó sem dar respostas, apenas fazendo perguntas, Jó chega a uma conclusão. E eu quero ler para vocês na Bíblia a mensagem, dos versos 1 a 6. Jó respondeu ao Eterno: eu estou convencido, tu podes fazer tudo, qualquer coisa. Nada, nem ninguém pode frustrar os teus planos. Tu perguntastes: quem é este ignorante que critica os meus propósitos, se nada sabe? Veja que Jó concluiu que ele era um ignorante, e que na sua ignorância ele havia questionado a Deus sem saber. E ele diz: eu admito, eu fui ignorante. Falei sobre coisas além da minha compreensão. Fiz pouco das maravilhas que estão acima do meu entendimento. E tu me dissestes: tenho algumas perguntas para você, e quero respostas diretas. E agora eu quero confessar, disse Jó, antes eu ouvia falar a teu respeito, mas agora eu te conheço, porque eu vi com os seus próprios olhos. Eu creio que a experiência que o Anderley teve na sua dor foi uma experiência semelhante à experiência de Jó. Ele conseguiu olhar o mundo com os olhos de Deus. Eu creio, irmãos, que essa é a principal mensagem de hoje. Esvaziar-nos de nós mesmos para conseguirmos olhar o mundo com os olhos de Deus. Por isso, concluiu Jó, eu retiro tudo o que eu disse e acrescento: sou um miserável. Eu me arrependo profundamente. Perdoa-me,
Senhor. A segunda canção que Anderley compôs, nós vamos ouvir agora. E essa é uma canção de apelo. Quero convidar o Tiago aqui. Essa canção fala sobre o olhar de Cristo. Essa canção diz: onde está a sua força quando tudo continua a piorar? Onde está a sua força quando você não tem respostas, né? Quando não aguenta mais, porque os céus não tomam o seu lugar. O silêncio de Deus. Você chora, pode chorar, diz ele. Sinta quebrar. Esqueça tudo o que você aprendeu e pare para ouvir. Quando Deus permite que nós soframos ou sejamos quebrados, é porque Deus está disposto a nos curar e nos consertar. Meu filho, eu sei a sua dor, eu sei. Eu te escuto suplicando, as tuas lágrimas, eu escuto o seu pranto. Olhe nos meus olhos, meu filho, e saiba que eu sei a respeito da sua dor. Talvez eu esteja falando exatamente para uma pessoa agora que está sofrendo algum tipo de dor. A dor da separação, da ignorância de alguém, a dor de uma doença, a dor de uma perda irreparável, a dor de algo que não se conserta nunca. Talvez você esteja sofrendo a dor do luto por ter perdido um ente querido. Deus não está alheio à sua dor. E assim como Ele permitiu ao Anderley sentir a dor do seu próximo, quando nos colocamos de maneira vazia no lugar de Deus, olhando para o nosso próximo, a gente consegue sentir o amor que Deus tem por nós. Daqui pouco tempo, tudo o que conhecemos será transformado. E o que valerá? A experiência que tivemos com o nosso Deus. Quero convidar você a se desconectar do mundo que você conhece e se conectar unicamente, de forma espiritual, a Deus agora, enquanto você ouve essa canção. Onde está a sua força quando tudo continua a piorar? E quando não aguentas, porque os céus não tomam seu lugar? Chora, pode chorar, sinta quebrar, esqueça tudo que aprendeu e pare para ouvir. Meu filho, eu sei tua dor, eu sei. Te escuto suplicando, tuas lágrimas, teu pranto. Olhe nos meus olhos, meu filho, e saiba, eu sei. Onde está a sua força quando tudo continua a piorar? E quando não aguenta, porque os céus não tomam teu lugar? Chora, pode chorar, sinta quebrar, esqueça tudo que aprendeu e pare para ouvir.
olhe nos meus olhos, meu filho, e saiba, eu sei. Se este mundo te destrói, se te quebras neste caos, e em lágrimas clamas ao Pai, abre os olhos para ver que existe solução. Mesmo em meio à dor, eu quero te dizer, meu filho, eu sei. Tua dor eu sei. Te escuto suplicando, tuas lágrimas, teu pranto. Olhe nos meus olhos, meu filho, e saiba, eu sei. Olhe nos meus olhos, meu filho, e saiba, eu sei. Eu quero dizer a você que Deus sabe o que está acontecendo com você agora. Deus sabe tudo o que você sente. Deus sabe todas as suas dores. Deus sabe o seu sofrimento. Deus conhece tudo o que acontece conosco. Eu fico imaginando onde estava Deus quando Jesus chorava. Quando Jesus clamava ao Pai: passa de mim esse cálice, porque eu não estou aguentando. Quando Jesus dizia: Pai, onde estás? Por que me abandonaste? Pendurado naquela cruz. E Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus está restaurando-nos, queridos, ao ideal de Deus para nós, que é a vida eterna. Mesmo que tenhamos que passar por momentos de sofrimento aqui, eles são muito pequenos perto da dor de Jesus Cristo por nós. É por isso que Ellen White tem razão em dizer que ao nos encontrarmos com Jesus na vida eterna, e depois de recebermos a coroa das mãos do próprio Cristo, nós vamos nos aproximar dele, tocar nas suas feridas, e diz ela, todos os seres humanos ajoelharão diante de Cristo, retirando a coroa da cabeça e colocando no chão, achando-nos indignos da salvação que Jesus Cristo nos deu, porque o sofrimento dele foi incomparavelmente maior do que qualquer sofrimento que passamos aqui na terra. Deus é maravilhoso. E Ele permite que nós muitas vezes sejamos quebrados para nos consertar. Você quer ser consertado por Jesus? Quer ser restaurado por Ele? Vamos orar por isso? Feche os seus olhos. Nosso Deus, poderoso Pai. Que experiência maravilhosa o Senhor deu ao Anderley no momento de muita dor que ele teve que passar. E Jesus Cristo estava ali com ele. O Senhor não estava ausente. O Senhor não o deixou sozinho em nenhum momento. E que bom, Senhor, que o Senhor mostrou a ele esta visão, para deixar para nós uma mensagem de que nenhum de nós fica sozinho em nenhum momento. O Senhor está cuidando de nós, Senhor. Ó Senhor, visite agora a irmã Melina na sua casa, porque eu sei que ela está chorando, Senhor, a morte do seu filho. Mas o Senhor não está deixando a Melina sozinha. Glória a Deus por isso.
Assim como Jesus Cristo olhou para o Wanderlei e disse, eu sei da sua dor, o Senhor está olhando para a Melina agora, o Senhor está olhando para a Bárbara agora, Senhor, dizendo, eu sei da sua dor. O Senhor está olhando para cada um de nós. O Senhor está olhando para o Claudinho. O Senhor conhece a dor dele, Senhor. E o Senhor está permitindo que muitas vezes nós sejamos quebrados, a fim de que nós entendamos, como o Wanderlei entendeu, de que as respostas não estão em nós, não estão na filosofia, a resposta está em Cristo Jesus, e a tua graça nos basta, Senhor. Ajude-nos a vivermos da maneira certa, ensina-nos, Senhor, a viver, ensina-nos a abrirmos mão de nós mesmos, para nos conectarmos com o Eterno, e que o Senhor nos ensina, Pai, a estarmos sempre vazios de nós, para estarmos cheios de Ti. Conduza-nos sempre nessa jornada, em nome de Jesus. Amém, Senhor.